Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial. Eu sou Rafael Sarmento e a gente está recebendo hoje um convidado incrível. Ele é contador estratégico e criador da empresa Trinos Contabilidade. Com vocês, André Souza! Ô, obrigado, André, obrigado. Falei certo, né, o nome da empresa? Contabilidade Estratégica. Isso, perfeito. Cara, eu tenho muitas dúvidas sobre essa parte estratégica da contabilidade. Eu acho Certo. que os empresários do Brasil, a gente precisa realmente de muita ajuda. Mas antes da gente entrar nesses detalhes e como você ajuda os empresários, eu quero saber um pouco da tua história, cara. Tipo assim, todo mundo que vem aqui eu peço para contar a história. Uhum. Então, por favor, como você foi parar na contabilidade e como você foi para esse lado estratégico? Eu agradeço aqui a oportunidade de Eu poder que estar aqui, agradeço. né? Você está divulgando, ajudando cada vez mais os empresários. É diferente da maioria dos contadores que desejaram, né? Que tinham como objetivo de ser contador, porque às vezes quando a gente é pequeno, a gente acaba sonhando, idealizando uma profissão, né? A pessoa Sim. quer ser médico, ser dentista, outro quer ser contador, economista, e eu não tive esse sonho. As coisas foram acontecendo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Meu primeiro emprego foi com 14 anos de idade, assinei a carteira com 15 anos, e ali eu entendi que tinha algo que precisava além, porque eu vi a dificuldade que meu patrão na época tinha com lição de contabilidade, naquela época contra-cheque, e comecei a trabalhar em vários segmentos. Trabalhei como auxiliar de serviços gerais, trabalhei auxiliar de obra, de pedreiro, de várias coisas, sempre dei o meu jeito, né? Até que eu sempre fui aquela pessoa curiosa e querendo aprender. E eu tive a oportunidade, um emprego anterior, onde quando entrei no escritório, que eu comecei a trabalhar como office boy, antigamente tinha a Sim. figura do office boy, hoje Eu não. me lembro, eu me lembro. Antigamente o office Sim. boy ficava na rua carregando Ah, coisa para banco, ia para pô, banco. tinha muita coisa de banco, tinha que levar, trazer, pagar, e praticamente essa profissão é uma das que ficaram extinta, né. Hoje não Sim. tem mais a figura do office boy. E era de entrada, na maioria das vezes de entrada, né? Início de carreira, vou entrar como office boy numa empresa legal para galgar uma carreira. Exatamente, ou Sim. seja, muita gente que entrou para essa parte administrativa em grandes empresas, começaram com office boy. Grandes executivos, CEO hoje começaram em banco, né, como office boy e hoje chegaram a esse patamar. E comigo não foi diferente, mas eu não tinha um objetivo. Então eu comecei a trabalhar nesse escritório de contabilidade, lá eu tinha 19 anos à época, de office boy. Só que tinha algo que acontecia ali, por exemplo, na contabilidade você tem os honorários que a empresa paga. Sim. E nesse honorário, antigamente a contabilidade colocava ali os impostos, as obrigações vinham ali no honorário. Aí eu entregava o honorário para o cliente, aí o cliente, o que que é RAS? Eu sou office boy, pô. Aí o que que é Declan? O que que é guia de simples? Perguntava para você na Perguntava hora ali. para mim na hora, e eu ficava sem resposta. Aí o que que eu fazia? Voltava para o escritório e perguntava ao responsável do departamento: "O que que é a RAS no departamento pessoal?". A RAS é uma obrigação que a empresa tem que entregar anualmente, etcétera. "O que que é Declan?". E no setor fiscal: "O que que é Declan?". De modo que tudo que o cliente perguntava lá na ponta para mim, eu já respondia. Não Caramba, precisava mais do cliente perguntar ao time lá da contabilidade. caramba. Aí com isso eu fui aprendendo, aí teve a oportunidade de eu poder, sair, né, uma vaga, né, eu tive a oportunidade de poder, entrar para dentro do escritório, aí fui trabalhar internamente. Quando eu fui trabalhar internamente, eu entendi aquele universo, que lá na ponta eu não conseguia entender o quanto que a contabilidade começava a ajudar aos empresários, né, com os dados Sim. estratégicos e tudo mais, aí onde vem a contabilidade estratégica. Aí eu passei para o lado interno, aí aprendi de contabilidade, fiscal, DP, então eu aprendi tudo isso e eu vi o quanto que isso era valioso para os empresários. Sim. Então a minha jornada com relação à contabilidade foi isso. Eu digo que a contabilidade ela me escolheu, eu não escolhi a contabilidade, como Legal. muita gente faz, né. Então eu comecei a me apaixonar por aquilo dali, porque eu vi o que trazia de benefício. Então, eu sempre digo que a contabilidade ela me escolheu e eu não a escolhi, eu passei a amá-la como nunca, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser sendo contabilidade, sendo contador e ajudando o empresário, não consigo me ver de outra Que forma, legal, que legal. E entendeu? você galgou hoje você tem a sua empresa, o seu escritório, mas você galgou carreira trabalhando em outros escritórios, começou trabalhando em outros? Isso, aí é importante você falar isso que, eu vinha comentando com o Orlando que me acompanhou, o escritório onde eu tô, eu comecei trabalhando com de office boy e cheguei a ser dono hoje, eu sou dono do escritório. Caramba, É uma que história. história maneira. É, então, eu comecei lá entregando papelzinho e andava pra caramba no sol, etcétera, e como eu falei, galguei até aqui. Aí,
comecei a trabalhar internamente, de modo que eu já dominava tudo no escritório de Sim. contabilidade, e eu passei a ser ali o braço direito do meu patrão à época, Sidney. Na época se chamava Cid Contabilidade, a contabilidade. Eu era o braço direito dele, fazia muitas coisas além do que tinha ali, porque eu sempre quis dar o meu melhor fazendo aquilo dali. Em 2007, e eu comecei a trabalhar em 2000, como eu falei lá, em 2007 houve a fatalidade que ele foi acometido de câncer. Aí no mês de julho foi descoberto que ele tinha um câncer de estômago e ele veio falecer em outubro. 3 meses Caramba, depois ele veio falecer. rápido. Rápido demais. Aí você imagina, você tá ali com alguém que eu trabalhava, por exemplo, e eu ia trabalhar com ele e voltava, porque ele morava na mesma rua que eu. Nossa. E junto, por exemplo, a gente ia almoçar em casa, eu morava na casa de cima, eu morava na casa de baixo. É um grande amigo. Exatamente, pai, na verdade pai, porque ele me ensinou tudo o que eu sei hoje, né, até aquele momento foi ele que me ensinou, me instruiu, me apresentou as pessoas, porque hoje não, mas antigamente você tinha muito a questão do acesso das pessoas, Sim. então você tinha que ter essas informações. Ele Tinha me que ser apres tete a tete, tinha Isso, que ele me apresentava em todas as repartições públicas que a gente precisava para desenvolver o nosso trabalho, você precisa ter os sim. contatos. Então ele me apresentou e em 2007 ele veio a falecer. Aí você imagina que o mundo acabou para mim, para aquelas pessoas que estavam ali, porque não tinha um projeto de sucessão. Os Sim. filhos dele, que a Natália e o Rafael eram pequenos à época, né? Eram crianças ainda, e você olha para um lado, olha para o outro, e agora? O que que vai ser da gente? Como é que a gente vai ser? Aí, dali em diante, eu comecei a ter uma responsabilidade que eu digo, quem está do lado da cadeira que é funcionário não entende o que é sentar desse lado. Sim. Aí é igual quando você é pai, você parece que vira uma chave de responsabilidade, de Perfeito. compromisso, que só quem passa sabe, entendeu? Então, naquele momento, eu fiquei, caramba, sem saber o que fazer. A viúva, a dona Socorro, que é minha sócia, né? Ela, o que que a gente vai fazer? Não sabia o que fazer, porque não tinha. Vamos continuar, fomos continuando. Aí teve ali algumas pessoas que foram sugerida para algumas pessoas poder seguir, porque aquela época eu também não tinha contabilidade, não tinha o conhecimento de contabilidade, o registro, porque como ele era contador, eu estava fazendo direito, que eu queria juntar as duas coisas, né? Então, naquele momento, eu falei, e agora, como é que eu vou, como a gente vai fazer? Aí algumas pessoas chegaram lá, só que não ficaram, né? E eu e ela nos alinhamos no seguinte sentido, de eu ficar como responsável do escritório, né, não mais funcionário, eu tive que correr atrás, eu fui fazer o curso, aí fiz o curso técnico, que é de 1 ano e 5 meses, e nesse inteirinho eu consegui uma pessoa, pra poder ficar assinando pelo escritório, uma amiga minha, para que a gente não ficasse descoberto, então foi isso. Aí hoje eu tenho essa sociedade, hoje não mais com a viúva, hoje com a filha dela, com a filha do Cid, que é a Natália, que é a minha sócia, hoje na sociedade, hoje ela está ombreando comigo Que ali legal, na direção do escritório que e legal. estamos junto lá já há esse bastante tempo. Então essa foi um pouco da Caramba, que da legal. história. Que Então, história. eu não tive experiência em outro escritório, porque graças a Deus eu tive um bom patrão e, na verdade, um pai que me ensinou muita coisa, de modo que eu até falei com o Orlando vindo para cá, que eu nunca pensei em sair de lá. Eu sempre pensei em trabalhar ali a minha vida, porque quando você trabalha em um lugar que você se sente bem, você se sente parte daquele lugar, você não se vê fora daquele lugar, Sim, você se vê ali, né. E aqui já vai até uma dica para os empresários, né, que os teus colaboradores, eles se sintam parte do teu negócio, que com certeza eles não vão querer ir embora, vão querer ficar ali, como sim, eu fiquei lá também, com entendeu. certeza. Que história bonita, cara, que É, história legal. Eu fico pensando no o quão foi importante para a família que ficou você estar ali naquele momento, sim, né, porque de repente se você não tivesse ali naquele momento, eles ficariam sem saída. Então sim, você foi uma solução ali naquele momento tão trágico. é É uma verdade. história muito bonita. É a gratidão, né, um dos valores que eu tenho muito forte na minha vida é gratidão, cara, é gratidão. Então eu falo que a gente prova o que a gente é na diversidade. Eu provo que eu sou fiel à minha mulher, que eu não tenho poder de ser infiel, do contrário, eu Sim, sou qualquer um homem. Eu tenho o poder de mostrar que eu sou grato, quanto eu posso ser ingrato, porque eu poderia, como a maioria faz, pegar os clientes e abrir outro escritório, seguir o caminho. sim, Esse problema não é meu. Eu, por exemplo, eu procuro dar um caminho para minha família. Aconteceu aquilo dali, eu não tinha responsabilidade sobre isso, mas eu abracei esse propósito, é questão de sim, propósito. Era nítido para mim o propósito que ele tinha de poder ajudar as pessoas. A gente sempre teve uma dificuldade, porque no mundo empresarial a gente sabe que não tem muito essa questão é empresarial, não tem a questão do lado humano, lado sentimental. E nós,
como empresa, a gente sempre conduzimos nossos clientes como nossos amigos, a gente sempre sentiu a dor dele, porque a maioria do escritório não está errado isso, os colegas que faz isso, você atrasou 2 meses, você corta o serviço, isso é normal, isso é negócio. Mas a gente nunca conduziu isso, eu sempre vi lá no escritório ele, por exemplo, cliente que não podia pagar, que ficava lá, as pessoas que a gente ajudamos muitas pessoas, então eu tive uma boa escola, eu tive alguém que me ensinou algo que talvez se eu tivesse em outro lugar não tinha tido essa percepção. Entendi. E ou seja, parte da minha formação de quem eu sou hoje, eu devo muito ao Cisne que me informou, ou seja, me educou em muitas coisas, entendeu? Porque quando a gente é jovem, você não se preocupa com muitas Sim, coisas, mas quando você tem alguém ali, como eu tive, direcionando, até pelo fato, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu não era casado. Eu namorava a minha esposa, que hoje ainda é minha esposa, a gente namorava. Na verdade, interessante, eu comecei a namorar com ela em setembro e comecei a trabalhar lá em outubro. Ou seja, aí eu tenho sim. 25 anos de casado de junto, né, com a minha esposa, e 23 anos de casado. Eu falo que ela me deu sorte nesse sentido, que comecei a namorar ela, estava desempregado, não tinha emprego à época, e em outubro eu comecei a trabalhar nesse escritório. Então até essa questão de poder me orientar, que você precisa constituir família, você precisa Sim, casar, etc., veio dele também, porque a gente sempre caminhou junto. Imagina que por várias vezes eu virava a noite trabalhando lá, virava a noite. Não imagino. foi uma. Hoje não, porque hoje o sistema, por exemplo, a Receita Federal até meia-noite para de funcionar. Mas antigamente era 24 horas. Então, se você tivesse demanda, você nem ia para casa, você ficava lá. Então, a gente trabalhamos muito naquela época, muito. Eu costumo dizer que a nossa vida hoje, em todo sentido, em qualquer segmento, ela está muito mais fácil do que antigamente. Sim, imagino. Basta você ver, por exemplo, quem trabalha com obra, serviço braçal. Outro dia, eu passando na BR, eu vi o funcionário da concessionária, ele cortando a grama com o controle e o robô capinando lá. Antigamente era Sim. enxada. Hoje o Ah, camarada tá com o controle aqui e o carro que corta a grama, eu parei aquilo dali, eu fiquei. a tecnologia é a favor, né? Então, a nosso favor, hoje na A obra, o favor. peão hoje não pega mais saco de cimento, eu trabalhei em obra. Hoje você tem um equipamento que pega ali e passa por. Sim. Antigamente era no braço, você Hoje a gente tinha quer que aprender a operar o equipamento. operar, exatamente, entendeu? É, operar. Então é isso daí. Deixa eu te perguntar uma coisa, André, você fala no seu Instagram sobre o empresário, você falou que, tem uma escola de ajudar o empresário, de orientar. Você fala muito sobre o crescimento com lucro e com proteção, né. Isso, é. Essa proteção tem a ver com você ter estudado direito? Tem alguma coisa ligada a isso? Isso, tem, exatamente, porque não é só aquela questão de você poder ganhar, você precisa também proteger, porque já vi diversos empresários conseguir muito dinheiro e não ter uma proteção, uma blindagem que a gente diz, e acaba que tudo isso ser um castelo de areia e por água abaixo. Porque não é só ganhar, é você proteger. Esse que é o jogo, você ganha e você protege. Então, vendo isso ao longo do tempo, a gente cria a estratégia de poder blindar a empresa do nosso cliente naquilo que é vulnerável, né. E Entendi. acontece vários casos de clientes que vêm para nossa contabilidade, vêm de outra contabilidade ou vêm de outro lugar, que a gente começa a olhar, a gente faz um diagnóstico e identifica alguns possíveis, gargalos ali que pode trazer problema, sendo que, esse diagnóstico, ele é uma previsão, pode acontecer ou não. Eu costumo dizer que guerra avisada a gente não perde. Se eu sei que vai dar problema e eu não cuido, quando der problema não adianta. Aí eu costumo dizer que você estica a mão e deixa o governo, a Receita, a Justiça Trabalhista bater, porque você tinha que fazer ali e você não fez, então não adianta. Então a Sim. gente costuma trabalhar com isso porque a gente sabe, porque uma das coisas que a gente tem que ter é tranquilidade, e por vezes acaba que o empresário não tem tranquilidade, porque ele não tem certeza se aquilo que ele está fazendo está correto, se vai dar problema na Não tem o frente. conhecimento, né, Não tem. até porque a diversidade de empresários e os segmentos, ele é especialista no segmento dele, ele não é Exato. especialista em contabilidade. Isso. E me corrija se eu estiver errado, mas o nosso país é um país que existem, muitas leis, muitas, características dentro dessa área e é difícil mesmo, e talvez nem seja para o empresário ter que aprender tudo Sim. realmente, ele tem que ter um parceiro para poder estar do lado dele, que senão já era, aí o cara aí ele vai deixar de focar no que ele tem de melhor e vai aprender a ser contador, não faz sentido isso, né. Nenhum, nenhum, até porque o nosso sistema é um sistema muito burocrático de leis. Para você ter ideia, o nosso ouvinte, existe o Vade-Mecum, né, que tem uma consolidação das leis ali. Olha o tamanho do bicho, é desse tamanho. Se você Nossa, pegar, por exemplo, Código de Processo Penal, tem mais de 700 artigos, Código Civil é mais de muita quase 1000 coisa. artigos, é muita coisa.
E hoje, infelizmente, o nosso sistema, ele não é um sistema que vai te orientar, na verdade ele é punitivo. Você errou, você já toma na cabeça. Hum, Então é muito caro. É diferente de você ter uma orientação, você está caminhando errado, sim, olha só, corrija isso aqui. Não, não, todo tipo de fiscalização, ela é punitiva. Ela identificou aquele erro, então talvez esse erro pode custar, é o que eu costumo dizer, tudo que a pessoa construiu ao longo do tempo pode custar uma fiscalização, a depender do caso. Então custa muito caro. E o empresário, de fato, ele tem que estar focado na estratégia do negócio dele. Ele não pode estar focado na burocracia. Ele precisa ter uma boa consultoria sim. contábil, um bom advogado para poder orientar. Aliás, a vida adulta compreende que você tem um bom contador, um bom Ah, advogado, porque você vai exatamente, precisar para que você tenha exatamente. tranquilidade e ele foque naquilo que ele sabe ganhar dinheiro. O empresário ele sabe ganhar dinheiro. Só que ele tem que ganhar dinheiro também que tem que ter ali um back-office, né, ali por trás, pessoas que saibam o que estão fazendo para não trazer nenhum tipo de problema. Porque imagina, ele está lá marcando vários gols, a empresa indo, daqui a pouco chega uma notificação lá, aí você imagina o quanto que é isso. Então, de fato, ele precisa terceirizar isso e ele focar naquilo que ele tem que fazer, que é fazer o negócio dele crescer. Se ele ficar pensando em ganhar dinheiro, expandir e preocupar se está sendo a folha de pagamento correta, se o tributo está correto, aí ele não consegue crescer, que é uma dificuldade do empresário. Por que é isso? Porque nós, diferente de alguns países, nós não somos ensinados a empreender no nosso país. A gente não aprende Não isso na está no escola. pilar da educação Não isso. tá. É justamente o contrário. Você na escola, você aprende a você trabalhar 35 anos e se aposentar. Você não é ensinado a produzir riqueza. Sim, É uma das dificuldades que o nosso país tem. Até porque, infelizmente, o empresário, para o brasileiro, ele é o vilão da história. sim. Infelizmente. Então a gente sabe disso e aí a todo tempo você tem que provar do contrário, que você não é o vilão, você está ali para poder ajudar a sociedade, você criar emprego, criar riqueza e prosperar. Então, com isso, acaba que o empresário ele não aprende isso lá, ele tem que aprender onde? No dia a dia. E quando você aprende no dia a dia é muito mais complicado, porque é diferente de você ter uma instrução para você poder ser um empresário, você abrir, você não aprende isso. Tem alguns locais do nosso país, tem escola que ensina empreendedorismo, mas isso é novo, é De recente. novo e é seleto. Exatamente, não é algo que é aberto, Sim. hoje no ensino médio, fundamental, não se ensina isso, deveria ensinar, por quê? Hoje o nosso país tem um índice de mais de 60% de inadimplência, se as pessoas soubessem, gerir o seu dinheiro, Educação financeira. educação financeira, com toda certeza a gente seria um país melhor, porque as pessoas iam aplicar melhor o seu recurso. E a única maneira de mudar isso é na educação, é na base, é no pilar, não existe alternativa. Não tem, é lá de baixo. E Sim, se não tiver esse trabalho, esse propósito lá de trás, não adianta você querer mexer aqui que não vai dar certo. vai Aí ficar apagando incêndio, né. vai apagando incêndio, é o que acontece, não existe uma política pública nesse sentido, e acaba que o empresário acaba sofrendo hoje cada vez mais, de modo que a gente fica naquela esperança: "Caramba, o nosso país era poder ser muito melhor se o empresário ele fosse mais valorizado do que ele é hoje". Porque eu costumo dizer, você empreender no país da oportunidade, dos Estados Unidos, é muito fácil, porque lá qualquer pessoa que saiba um pouco ou tenha uma habilidade vai se dar bem. Sim, Aqui nesse país não, tem que ter muita vontade, muito querer para poder sim, empreender, de modo que eu tenho uma admiração profunda para os empresários por conta disso, porque você querer colocar o teu capital em risco, aonde é tudo contra, é o governo, é concorrência, é sim, deslealdade, é sim, tudo contra você e você ainda querer, você fala assim: "Cara, tem que querer muito, porque não é brincadeira não". sim. Então, eu tenho uma admiração profunda por aqueles que conseguem a depender de tudo isso e ainda poder querer crescer, querer prosperar nesse país e consegue ainda, com toda a Sim, dificuldade. De modo que o brasileiro em qualquer lugar do mundo ele se dá bem, porque ele já tem uma terra hostil aqui para ele poder empreender, é. entendeu? Então qualquer lugar que ele for, Parece que ele você já é ligado no 220 onde ele for, né. exato, porque você vê as pessoas saindo daqui para poder empreender por conta de facilidade em alguns países que têm essa facilidade de não ter tanta restrição. Mas você não vê o contrário, as pessoas querer vir empreender aqui, por que que tem uma facilidade? Porque aqui é um embaralhado de coisa, existem inúmeras empresas que vêm para cá, chega aqui, Volta. olha tu você tá doido cara, o custo do Brasil é muito caro. Eu dou o exemplo de alguns anos atrás, eu acho que foi o Walmart, tirou a operação do Eu Brasil. ia comentar sobre Walmart. Tá no mundo inteiro. Sim, Quando chegou aqui no Brasil, ele viu esse embaralhado de coisa aqui e falou assim: "Não tem como ter lucro, não tem como ter viabilidade um negócio desse". É uma insegurança jurídica tão grande que não vale a pena. ah, Ou seja, o risco Brasil é muito alto e infelizmente,
os nossos governantes não conseguem enxergar isso. Sim. Você imagina se aqui fosse um país atrativo, né, para poder atrair empresa, o quanto que ia ter de prosperidade para nossa Emprego, tudo. Gera, imagina uma empresa dessa não estando aqui, o quanto que de emprego não deixou de se gerar. muito emprego. Então isso é triste, né? Porque você fica naquela ideia do potencial que poderia ser, igual tem um autor que diz que o Brasil é o país do futuro, sempre é o país do futuro, Steven Stillman, que fala sobre isso, e nunca que chega sobre isso, é só o país do futuro, é só uma promessa que nunca É, acontece. E eu, no meu julgamento, eu penso porque não existe um planejamento de futuro, né? O planejamento é sempre de 4 em 4 anos, não existe um planejamento de Brasil de 30 anos, de sim, 40 anos, nós vamos chegar aqui a ser nesse ponto aqui. Nós temos esses problemas, porque todos os problemas eles são mapeados, não tem o que não são mapeados, a gente conseguiria chegar, infelizmente, né? E acaba quem paga com isso é a população, sim, porque deixa de ter aquele serviço que era para poder ter e não tem, sim, entendeu? E perfeito. com isso, o empresário que fica ali apanhando dos dois lados, né? Porque o empresário apanha dos dois lados. É, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa gestão estratégica, né. Eh, Gestão estratégica, um empresário que só olha números, ele consegue de fato ter uma gestão estratégica? Quando eu digo isso eu falo: "Olha, é aquele que só recebe o relatório e beleza, e segue". Ah, dificilmente, né, porque na verdade a gestão, ela não é baseada só em um ponto, né, ela precisa ser, que a gente diz, 360 graus, né, ela precisa ser Sim, 360 graus. E o empresário, quando ele só fica focado somente no número ali, ele não consegue ver um todo, porque o número ele fala muita coisa, na verdade os números falam, mas ele não é tudo, né, e acaba que algumas coisas que não estão nos números, que são, por exemplo, pessoas que precisam ser geridas, ele acaba que é um ponto cego para o empresário. E sim, eu costumo dizer hoje, para quem quer empreender, é uma condição sine qua non, ele precisa gostar de pessoas. sim, Se ele não gostar de pessoas, ele nem desce do play para poder brincar. é Eu isso. vejo algumas situações de empresários, né, de empreendedores que acaba que quer ter um negócio, mas não quer ter cuidado com pessoas. Aí só quer saber de números. Só que números são feitos por pessoas, e quando você acaba negligenciando isso, é motivo pelo qual muitas empresas, isso é estatística do Sebrae, a cada 10 empresas que abrem, em 2 anos, 8 fecham, É muita 80%. coisa, é muita A coisa, taxa de mortalidade é muito grande, é não é muita pequena não. coisa. Aí eu pergunto: "Você ainda quer empreender sabendo disso?" Entende como é que é complicado? E o quanto que é desafiador para o Você tem que ser empresário. um dos 2, dos 10 você tem que ser um dos 2 ali que vão sobreviver. Isso, exatamente. E você não tem subsídio, você não tem nada de ninguém. É exclusivamente a sua vontade de vencer. Sim, É a sua grana de querer fazer aquele negócio é acontecer. desafiador, É desafiador. é E quando desafiador. você olha somente para os números são extremamente importantes. Se você não controlar os números vão te controlar. Isso é um fato. Você precisa saber dos números para que você direcione, mas se você também deixar os números te controlar, ele vai seguir aquele caminho. Mas não é só isso. Então, isso é importante. E essa visão de 360 ajuda, porque quando o empresário ele não tem essa noção, e costuma se dizer, é até um mito isso, que o olho do boi, do dono que engorda o boi, isso é mentira. Porque se você for ver os grandes do agro, ele não consegue olhar 10.000 cabeças de gado, Não, 100.000 cabeças de gado. Não acontece isso. O empresário ele precisa do chamado 3P que a gente diz. Ele precisa ter um bom produto, um bom serviço, ele precisa de pessoas, e tendo pessoas ele precisa de processos. perfeito, E com isso, ele vai fazer, não é ele olhando ali se está botando a xícara no lugar, está acendendo, não é isso. Ele vai fazer a gestão. E a gestão é essa gestão perfeito, 360 graus. Porque do perfeito. contrário, ele vai, se ele ficar só olhando aquilo dali, será que por exemplo, o dono do Extra, ele ficava olhando se o caixa está roubando ele ou não? Ele tem um Processo processo de fechamento de caixa, exato. que Que, cara, confere e e tal. ele vai ficar na estratégia do negócio, pensando Sim, onde que o negócio dele quer crescer, o que pode melhorar, como é que melhora a margem, que é a dificuldade do empresário hoje, do empreendedor, é justamente essa, que às vezes ele fica ali habitolado somente de uma coisa e esquece o outro. E também por falta dessa educação que não tem, né? sim, Que não existe, de você poder buscar esse conhecimento, de poder ter bons profissionais do seu lado, boas pessoas, porque, sim, como eu falei, são 3P. Produto, porque se você não tiver um bom produto, um bom serviço, você não consegue ficar no mercado. E pessoas, você precisa ter pessoas do seu lado. Não existe empresa que cresça que não tenha sim. pessoas.
Até você Perfeito. começa ali sozinho, você, cruza a bola, você cabeceia, você faz tudo, mas na medida que você vai crescendo, você vai ter que contratar, recrutar Sim, pessoas. Aí sim. você precisa, como um bom técnico, recrutar as melhores Ter a pessoas. capacidade de conseguir trazer pessoas boas para Boas para você trabalhar. jogar no teu Sim, time, porque a gente diz sim. que uma empresa é um time, né, é um Sim, eu time. acredito muito nisso e principalmente estar disponível a que as pessoas participem também do crescimento junto, porque isso é importante. Isso é É. essencial, porque Hoje em dia então, onde tem milhões de oportunidades em tudo. isso, aí você falando sobre isso eu lembrei, na época quando eu fui procurar esse emprego lá, eu olhava emprego no jornal, bicho. Tu imagina Classificados. classificado, É. você comprava o classificado no domingo, tinha todos os dias, mas eu lembro que o do domingo vinha um caderno inteiro. Você pegava aquele caderno e você via a vaga que você podia ver, você marcava ali, estava a data, o horário da entrevista, e você se despencar até aquele local, então quer Já dizer, tinha uma galera lá também. chegava, tinha uma galera aí gigante, e geralmente era filas enormes, intermináveis, para você poder passar para aquele processo, e ali eu lembro que em alguns tinham salário e alguns tinham benefício, vale transporte, às vezes VA, e você ficava vendo qual que tinha um pouco melhor. Tinha outros que tinham plano de saúde, muito difícil. Esse tinha plano de saúde, eram os mais concorridos, e as pessoas tinham que ser mais qualificadas, né? Então, essa questão da demanda e oferta, se tratando de vaga de emprego, naquela época não era tão como hoje, né? Hoje é muito complicado. E Sim, hoje, se você não cuidar da gestão de pessoas, não cuidar de pessoas, as pessoas vão embora sim, facilmente. Então, tem que haver uma estratégia de retenção de talentos, né? com certeza. Para que a empresa, porque imagina, custa dinheiro você contratar, treinar, Treinar. depois ter que mandar embora, e fora que isso é desgastante. E se você não cria essa estratégia, essa cultura, então você tem ali nos números, né, uma linha de um passivo que talvez ele vá afetar diretamente no teu resultado final na tua DRE lá. Lá no E final do ano vai ver: "Pô, gastei isso tudo como? Só com isso demissões?" é dinheiro que deixa de ser investido, é dinheiro que deixa Sim, de crescer, é dinheiro que deixa de reverter por próprio benefício dos próprios colaboradores, trazendo sim, mais benefícios. sim. Porque se você faz uma boa gestão, você consegue, Uma alinhar melhor isso. estrutura, enfim, N coisas, Exatamente, N exatamente. coisas, caramba. Entendeu? O empresário que começou, do jeito dele, do jeito que ele conseguiu, Aham. sabe. "Cara, eu dei meu jeito, fui crescendo", e ele se vê numa situação extremamente, vamos chamar assim, um caos, né, Sim. desorganizado. Existe solução para ele poder organizar a parte contábil do negócio dele, a parte estratégica do negócio dele? Aham. Perfeita essa sua pergunta, Rafael, porque na verdade o brasileiro ele já começa assim, né, ele sempre começa assim, no caos, e porque ele até começa de uma certa forma informal, né, Sim. porque são poucos assim, porque você tem um mundo ideal e um mundo real. O que que seria o mundo ideal? Você vai empreender, então você precisa fazer um planejamento estratégico do seu negócio. Você sentar, você verificar se aquele segmento que você quer é um bom local, se aquele local é um ponto estratégico, isso seria um planejamento. Só que na verdade isso quase que não acontece. Aham, O que acontece é aquele desejo de abrir uma empresa, sim. e ele abre, começa empreendendo ali com a cara e com a coragem, e já deve ter algum tempo, eu não me recordo, mas tem um pouco mais de uns 8 anos, 10 anos, que tem um microempreendedor, né, Sim, que é a porta de acesso, eu falo porta de isso entrada, né, de entrada para quem queira empreender, que é o porque famoso MEI, né. o MEI, exatamente, porque ele é muito barato, né, então você começa por ali, você não coloca o teu CPF em risco diretamente, você tem condições de ter um CNPJ barato, porque hoje para você poder abrir empresa, a gente está falando do Rio de Janeiro, tem alguns custos de reais, em Sim. alguns estados é um pouco mais barato, mas você imagina já começar devendo. Então quando você começa com MEI, você começa praticamente com custo zero, porque o custo que você tem vai ser aquela DAS que você vai pagar ali, que é a sua contribuição da previdência, então você começa ali. Tem um sonho, começa ali. Só que esse sonho, às vezes, começa a embaralhar, que começa a vir um caos, né? Aí começa a embrulhar tudo. Você não tem uma orientação contábil, porque você não tem como pagar uma contabilidade, até porque o MEI, até certo ponto, ele não tem a obrigatoriedade. Ter um contador é bom que tenha, mas não é obrigado a ter. Então você fica meio que perdido, tá no caos. Só que chega um determinado momento que para você poder crescer de fato, com estrutura, com planejamento, com segurança, você precisa de fato de um profissional de contabilidade, uma contabilidade de Sim. estratégia, poder, aí sim consegue ajustar. E o bom é que você consegue, além de você ajustar, talvez recuperar algumas coisas que você possa ter Hum. para trás, que é a recuperação tributária, que eventualmente você pode ter pago imposto a mais, indevido, aí você consegue fazer uma Grande recuperação. chance disso acontecer. Muita chance, tem muitos segmentos que você consegue fazer isso.
Farmácia, restaurante, são segmentos que você consegue fazer uma recuperação, porque por vezes ali não tem uma organização, não tem um RP adequado, Sim, às vezes você é um vai sistema entender adequado, é. isso, você não tem um RP que faz uma segregação correta de tributos ali, você paga o tributo que não deveria pagar. Então se você está nesse caos, sim, você tem condições de regularizar e ainda ganhar dinheiro com essa regularização, e isso não vai te onerar, na verdade você vai se pagar com isso. Então sim, tem a chance de você criar um planejamento estratégico, até porque o que você trabalhou no caos até aqui, com toda certeza, não é o que vai te levar para o teu futuro. Para você chegar no futuro, você precisa parar, organizar a sua casa para depois seguir em frente, porque senão você vai entrar na estatística do Sebrae que você vai quebrar, você Sim. vai quebrar. Me corrija se eu estiver errado, seria o ideal o empresário quando pensar em abrir um CNPJ, ele já consultar um contador para já tentar começar da maneira tentar não, já começar da maneira correta. Perfeito. Porque até o tributo onde vai se enquadrar a empresa dele pode fazer diferença. Isso, eu vou dar um exemplo que eu me lembrei agora que me ocorreu, eu recebi ano passado um casal, que queria abrir uma farmácia, queria abrir uma farmácia, acontece Beleza. demais, vou abrir uma farmácia e a gente faz aquela entrevista para Uhum. poder saber, né, a gente não quer só ganhar o dinheiro por dinheiro. "Ah, como é que é?", "Não, eu quero abrir farmácia porque eu sei que tá dando farmácia dá dinheiro, que não sei o quê e tudo mais, e eu tenho um primo que ele vai me ajudar nesse caminho tal, tal, mas como é que você vai fazer?", "Ah, a gente está vendendo nossa casa, vai vender a casa lá por R$ 600.000 e a gente vai investir, já vimos como é que custa, e queria ver como é que é para poder abrir, etc, etc. Mas o que que você faz?". Se tratava de 2 professores. Ele é professor concursado, ela é professor concursado. Eu falei: "Eu não estou aqui para poder jogar um balde de água fria em vocês, mas eu estou aqui para trazer esclarecimento e conhecimento. Vocês abrir empresa e fechar amanhã, eu vou ganhar dinheiro com vocês abrindo e fechando, não é o meu propósito. Eu quero que vocês tenham sucesso, abra cada vez mais empresas, igual tem os nossos clientes aqui, para você ter sucesso, não só estar satisfeito comigo". Veja bem, o mercado comercial, ele é diferente para quem é concursado. Concursado, faça chuva, faça sol, o teu pagamento vai estar lá, tu tem uma Sim. estabilidade. Você fez concurso público, você quer ter uma estabilidade. Aqui é um terreno hostil. Aqui é um terreno hostil. Você vai ir para um mercado que é altamente competitivo e prostituído. Teu primo não te falou isso. E outro detalhe, teu primo ele não vai te ajudar. Ele não vai deixar o negócio dele lá para ficar. No início ele vai te dar algumas dicas, mas ele não vai seguir, porque você precisa ter uma orientação de acompanhamento. E Sim. quando você vai abrir um negócio que você não tem um mínimo de conhecimento, a chance de você dar errado é muito grande. Pode dar certo? Pode dar certo, mas e outro detalhe, vocês estão colocando o que vocês têm de mais valor nesse momento, Que juntaram a vida a toda. sua casa, que você demora 30 para poder pagar. Vocês estão casados. Talvez isso possa ser motivo até de vocês brigar lá na frente. Porque quando o dinheiro entra, é muito bom, é uma alegria, é bom demais. Mas quando o dinheiro não entra, você tem que colocar dinheiro e isso é ruim. E imagina vocês construir esse tempo que vocês têm filhos, uma casa, e você tem que morar de aluguel e perder a casa. Então vocês pensam, aí mostrei outras coisas, mostrei os números, porque além de contador também tem farmácia, também sou dono de farmácia. Aí falei de algumas particularidades, mostrei alguns detalhes para eles. Você Eu tem falei bastante propriedade sobre isso. isso, aí mostrei. O detalhe é que eu não sou somente empresário contábil, eu também sou empreendedor, eu tenho alguns negócios. Legal. Então eu costumo dizer que eu tô do mesmo lado da mesa do que empresário, do que empreendedor, porque eu sei a mesma dor que eles. Sim, Eu tô com a minha pele em jogo, sim. entendeu? Eu não sou mente igual o pessoal fala que manda uma guia, a contabilidade manda uma guia para você pagar. Eu sinto a dor toda vez que eu Senta na cadeira do cara, né. na cadeira do cara, eu tenho empatia com relação a isso. Então eu expliquei para ele, falei para ele sobre isso, e ele estava fazendo o que é certo, tá, que é fazer um planejamento. Só que quando você vai fazer um planejamento e quando você vai adquirir qualquer coisa, você fica deslumbrado, você só vê vantagem. Isso é nosso caso também, Sim. qualquer coisa que você vai adquirir, você só vê É vantagem. do ser humano, né. É do ser humano. Aí é onde é importante você ouvir as pessoas, né. Sim, Você ouvir, como diz o sábio Salomão lá em Provérbio: "Na multidão de conselhos a sabedoria". Então qualquer decisão que a gente vai sim. tomar, o ideal seria que você pegasse conselhos, né. Então conversei com ele, expliquei, falei dos detalhes do negócio, etc, etc. Desistiram de poder abrir, desistiram de abrir a farmácia, até porque eu falei: "Você já tem ponto?". "Não, não tem nem ponto para poder abrir". Ou seja, eles teriam que procurar um ponto. Aí o que acontece? Você vai procurar um ponto comercial, você vai ver se aquele ponto é o ideal.
E quando o tempo vai passando, né, que você não tem nada ali, vai ficando mais desesperador, porque o tempo vai passando, você tem que abrir o negócio. Porque quando você vai gastar, então você tem que começar a arrecadar. Tem um prazo. Eu vou abrir empresa, eu tenho que gastar 3 meses. Depois de 3 meses do planejamento, você vai começar a colocar dinheiro. Aquele negócio tem que abrir para poder se pagar e você não tem que colocar dinheiro. Você tem um capital de 600 mil, que eu falei, a depender do tamanho da farmácia, não dá nem para o começo. Dá nem para o começo. Se eu abrir a farmácia com 200 metros quadrados, isso não dá nem para o começo isso aí. Abrir uma farmácia com 100 metros quadrados, dá. Então, teu primo não falou para você sobre isso. Então, talvez o que você tenha de recurso seja suficiente. Então, o correto é fazer isso. Aí, quando você não faz, você vai com a cara e coragem, que é o perfil do brasileiro poder É. fazer isso. O brasileiro, ele é campeão em fazer isso. E é claro que a gente tem muitos empresários de sucesso que começaram do zero, vários aí que começaram do zero, mas não é o que é recomendável. É Sim, recomendável sim. você marcar uma consultoria, a maioria dos contadores não cobra para isso, né? Poder fazer ali uma orientação de 1 hora, te dar um caminho. Acho Hoje, importante. e hoje tem um aliado enorme do empreendedor, que é o Sebrae. O Sebrae tem cursos, tem financiamento, financiamento às vezes de 100%, com subsídio de 70%, Caramba. 70%, tem coisas maravilhosas. Isso não é divulgado, isso não é falado. O CRC, que é o Conselho de Contabilidade, divulga muito isso, mas acaba não alcançando as pessoas, né? Porque imagina, se eu fosse hoje empreender, o que eu ia fazer? Eu ia procurar o Sebrae. O Sebrae me orientar, depois que o Sebrae me orientasse, eu ia procurar uma contabilidade. Por que a contabilidade? Porque a contabilidade é verificar a questão de viabilidade, de busca prévia do local. O Sebrae é me dar os subsídios que eu preciso, que é as ferramentas de gestão, seja ela financeira, seja ela de pessoa, seja ela de estoque, do que você vai fazer. E tudo isso quase que gratuito, porque muitos cursos são gratuitos. Caramba. Eu tenho uma cliente, inclusive me ocorre agora também, ela foi aqui do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, ela foi para São Paulo, pagando R$ 250, uma excursão, uma visita técnica à Bela Paulista. Muitas pessoas conhecem essa padaria famosa em São Paulo. Bela Paulista é uma padaria que funciona 24 horas, a atividade dela é de confeitaria. Ela foi conhecer a Bela Paulista, mais uma outras 3 confeitarias gigantes em São Paulo, pagando R$ 250 pelo Sebrae. Caramba. Se ela gastasse passagem de avião, hospedagem, ela ia gastar pelo menos R$ 2.000. Ué, E ela foi com o esposo dela, então você bota aí R$ 4.000. Ela pagou R$ 250 para ela e para o esposo dela, para poder caramba. conhecer os bastidores ali. Uma visita técnica A ali visita por até dentro. ver como é que faz, ela ficou maravilhada, porque e também é importante para o empresário ele respirar esses ares, né? Eu estou aqui, pô, mas eu tenho uma quantidade, eu tenho um escritório, mas tem escritório muito mais do que o meu. Então hoje a gente tem mentoria, consultoria, que a gente visita esses locais de você poder respirar aquele ar, porque é onde eu mesmo, onde eu quero andar, onde Sim, eu quero chegar. sim. E quando ela sai daquela confeitaria dela ali de Caxias, vai para uma Bela Paulista que funciona 24 horas, faturamento de 100 milhões, ela, caramba, e começou do zero também, isso é viável. É só seguir aquele caminho. Sim. Então, abre os olhos, abre os olhos. Então, é importante isso. Aí, o Sebrae, quem proporcionou isso foi o Sebrae. R$ 250. Tu imagina? Caramba. Só se tivesse que pagar. Hoje, por exemplo, as empresas elas não dão acesso grátis. Para você visitar uma empresa, por exemplo, em 2019, junto com o Cláudio Nazajon, da Nazajon Sistema, ele mais 10 empresários, a gente fizemos algumas visitas a algumas empresas, entre elas a Granado. A Granado é Sim, gigante. conheço. Eu fui dentro da Granado, eu conversei com a dona da Granado, conheci nós almoçamos juntos com os funcionários, conhecemos toda aquela logística, a história da Granado, do Severino, que era o dono, que passou por dono para a dona, que hoje é filha. Então eu conheci tudo isso. Eu fui na Stone, em 2019. A Stone é uma empresa brasileira do meu xará André Street, que na época valia US$ 10 bilhões em 2019. A Stone naquela época tinha 6 mil colaboradores. Imagina estar naquele ambiente, conhecer Sim, aquilo dali. sim. E eu fui na Sabienalto. A Sabienalto eu acho que são 6 agências pelo Brasil inteiro, onde as agências estavam quebrando, nunca mais estava comprando. E a ideia de conhecer esses bastidores é justamente o que esses empresários têm feito para poder ter sucesso. E a gente pegar aqui dali e trazer para o Sim. nosso negócio. Então, só que eu paguei o Sebrae R$ 250, e eu não paguei barato para poder estar ali, para poder ter esse Sim. acesso. Eu fui, além dessa, fui no Aquarrio. O Aquarrio, Sim, conheço. eu conheci os bastidores do Aquarrio, o fundador do Aquarrio. Entregou um livro. A gente até aqui no Rio de Que Janeiro legal. a gente acha que o Aquarrio é uma empresa pública, na verdade o Aquarrio é privado, totalmente privado. E ele nasceu
Marcelo Spielmann, que teve o sonho de ter o Aquarrio no Rio de Janeiro. Ele mostrou o PowerPointzinho dele que ele sonhou com aquilo dali, Caramba. ele sonhou do nada, um engenheiro, que ele é engenheiro, biólogo, né, e sonhou que dali hoje é uma realidade, hoje é ponto turístico no Rio de Sim, Janeiro. Você conhecer aquela história, sentar, ouvir aquele camarada, os desafios, o André Street, o desafio que ele teve da Estônia à época, o mercado era Credit Card, já era Visa, dominado pelos grandes, os né. grandes, você entrar no mercado desse, Sim. o caminho que o cara seguiu. Ele Então foi parte de tecnologia também, isso ajudou ele também. isso, bastante. E na Sim, época, o André Street, ele tinha 44 anos naquela época, 2019, alguém que sim, trilhou um caminho, então é muito bacana. E por isso que tem acesso, hoje eu tenho aquele que quer um pouco mais de investir, e tem aquele que não investe tanto, tem coisas que é subsidiado, como eu falei, pelo Sebrae. sim, sim. Então hoje não tem desculpa de você melhorar a sua gestão, não existe desculpa. Não é. O que falta, na verdade, é o empresário ele querer fazer isso, ele sair daquele mercado que está ali, né, que ele está naquela parte operacional e olhar que existe um outro mundo. Na verdade, existe um oceano azul de oportunidade que, por vezes, ele está ali. É aquele Sim, ditado: o olho do dono engorda o boi, só que vai engordar só um boi. sim, Se você sair e olha para cá, para esse universo, você consegue ter 10.000 cabeças de sim, boi. sim. Entendeu? Uma das coisas que assusta o empresário, e eu vejo no dia a dia, é a parte dos colaboradores, porque hoje é um peso, a gente tem medo de contratar. A gente tem medo de contratar, porque Sim, para isso, porque dependendo da situação, isso pode virar um problema futuro, então a gente tem muito medo disso. Eu já vi no teu Instagram você falando sobre contratos de trabalhos diferentes por cada, tem a ver com isso, por cada função? isso. Isso vai facilitar a vida do empresário? Sim, boa pergunta, Rafael. Porque hoje a maioria das empresas, dos empresários, eles até se limitam de crescer por conta justamente das pessoas, como a Sim, gente do falou, medo, né? do medo, porque crescer vai ter que trazer mais gente, trazendo mais gente vai dar mais trabalho, aumenta cada vez mais o risco. Sim, E infelizmente no nosso país existe esse risco com relação à parte trabalhista, sim, não é uma segurança. Por quê? Na justiça trabalhista, o ônus da prova se inverte, ou seja, se o empresário ele não tiver ali uma blindagem com relação à parte trabalhista, ele acaba pagando caro, então é um ônus que ele vai carregando para frente. Então, se não tiver um contrato que seja específico, que garanta a ele que aquela pessoa que for buscar na justiça algo que ela diz e não tiver como comprovado o contrário, ele vai ter que pagar. Um exemplo, só para você ter um exemplo, hoje as empresas que estão do regime do Simples Nacional, elas não são obrigadas a ter controle de ponto até 20 funcionários. Você tem uma empresa do Simples Nacional, tem 20 funcionários, você não é obrigado a ter controle de ponto. Todavia, se você tiver um funcionário que trabalhava, um exemplo, de 8 da manhã às 5 da tarde, mas se ele sai da empresa lá e ele diz que trabalhava de 7 da manhã às 10 da noite e você não tiver como provar que ele cumpriu a carga horária, você vai ter que pagar as horas punição é extras sua. porque você não tem como provar do contrário. Não, mas a lei, André, a lei diz que você não precisa, não quer dizer que você não tenha que ter, Sim, que as pessoas acabam confundindo pois isso, é. entendeu? Ah, mas a lei lá então, a justiça do trabalho não quer saber isso, porque é diferente. A lei lá do Simples Nacional, Comitê Gestor e Trabalhista são coisas diferentes, entendeu? Aí acaba que muitos acabam pagando por isso. E o detalhe com relação ao contrato específico com função, porque por vezes o funcionário ele vai exercer uma atividade que está ali similar. E se não tiver isso amarrado em contrato, ele pode entender que há um desvio de função ou que há um acúmulo de função. Sim. Então, para proteger, para isso não acontecer, ter esse risco oculto, então você faz um contrato específico por função, aonde vai descrever detalhadamente quais são as atribuições daquela função. Mesmo que ele não faça, que aí é até uma dica aqui para quem é empresário, se você tem um cargo lá, uma função lá de uma atividade, mesmo que ele não exerça, é importante que você coloca, porque eventualmente ele pode exercer. Então está ali descrito no cargo. Não quer Sim. dizer que ele tenha que fazer, ele pode fazer. E por vezes não coloca esse contrato, porque como é que faz? A contabilidade tem um contrato padrão. Isso que eu ia perguntar, normalmente é uma coisa que eu, pelo menos na época que eu trabalhei de CLT, eu vi que era uma coisa padrão para todo mundo, Para uma coisa todo mundo. muito padronizada. Então, Isso, porque toda a contabilidade entrega um contrato padrão. Aí esse contrato específico é uma consultoria que é oferecida, entendeu? Porque vai depender de cada atividade, cada segmento. sim, Então a contabilidade dentro do seu pacote ali do compliance que a gente diz, entrega um contrato padrão.
E a empresa, às vezes, quando tem um jurídico, né, o jurídico analisa isso e pede para poder alterar. Quando não tem um jurídico, a contabilidade oferece esse trabalho justamente para poder proteger o empresário, porque dentro dos processos judiciais, um dos que mais as pessoas ingressam é por acúmulo e por desvio de função. É o que mais acontece. Então, o que você olha o que está acontecendo, porque a contabilidade, ela olha a parte administrativa, né? O advogado, ele fica olhando o que está dando problema. Está dando problema isso e isso, então eu vou cuidar aqui, porque se você é empresário, você tem uma proteção, não é para você ter problema e você ganhar, é para você não ter problema. Porque se você tem um processo judicial, você já perdeu, porque você vai ter que constituir advogado, vai constituir teu tempo, isso Sim, custa. Então você tem que ter uma blindagem ali, uma proteção de modo que mitigue qualquer chance de alguém entrar na justiça. sim, Porque se a pessoa entrar na justiça, o advogado vai analisar, cara, não tem como entrar na justiça porque a empresa está toda redondinha. Você vai alegar o quê? Aí você vai mentir, porque a maioria mente, e quando mente, aí vai perder. sim. Porque a empresa tá toda protegida. Então, a ideia não é você ganhar, a ideia é você proteger a sua empresa de modo que não tenha Que isso. nem entre na E justiça. nem entre na Porque um justiça. advogado sério vai olhar e vai falar: "Cara, nem adianta". Vai olhar, exatamente. Então, esse que é a ideia, você ter esse documento que proteja a sua empresa com relação a isso, para você não ter nenhum tipo de problema, porque senão você está vulnerável. É Sim, claro que hoje, cada vez mais, as pessoas estão mais informadas, né? sim, E às vezes o brasileiro tem um direito, eu tenho direito, mas esquece que ela também tem um dever, ela não cumpre aquele dever, ela só quer saber do direito dela. perfeito. E a justiça, na verdade, ela não, a pessoa, ela, mesmo não tendo direito, ela ingressa. Agora, se ela vai ter ou não, a justiça vai determinar. Então, você precisa ter essa proteção para que isso não ocorra. Então, Sim, esse contrato, ele protege a empresa justamente para. E é claro, não é só isso. Para quem está ali, para os funcionários, mostra uma organização, é um sim, negócio organizado, um negócio bem feito. Existe um cuidado, existe um carinho com a gente, entendeu? É claro que a gente sabe que o empresário é muito corrido, é muita coisa para poder fazer, acaba que ele delega para alguém, às vezes nem delega para alguém e não vê isso, sim. entendeu? Mas é importante ter sim, é muito Perfeito, importante. perfeito. A gente falou no início sobre, a contratação, o treinamento de um profissional e acabar, por algum motivo, perdendo esse profissional, o quanto isso é custoso. Isso Sim, está ligado ao turnover, que é o volume de pessoas saindo entrando e saindo da sua empresa o tempo todo, que também é muito custoso para o empresário, né. isso é. Por que que isso acontece tanto aqui no Brasil? Porque a maioria dos empresários não tem uma estratégia de retenção de talento. Eles não se preocupam com isso. E aqui eu falo, com pesar, como empresário, porque uma parte, né, acaba olhando o funcionário como se fosse um número, né? Não como ali é um parceiro que está ali para poder fazer as coisas acontecer. Então isso acaba acontecendo porque não existe. Quando você tem, por exemplo, um plano de cargos e salário, que é uma ferramenta extraordinária Sim, para você poder reter talento, que é uma ferramenta, você mostra para aquela pessoa que está ali, você começou aqui, você pode chegar até aqui. Então, você está dizendo para ela que você quer que ela fique. sim, Ela não é alguém que você vai trocar como você troca de roupa, não é isso. sim, Porque isso tem um indicador que é o turnover que custa para a empresa, isso é caro. Então, quando você contrata alguém, se você não tiver essas ferramentas, vai entrar e você acaba custando. Então, como antigamente você tinha ali uma demanda de procura de gente querendo trabalhar, hoje existe justamente o apagão de emprego. sim, Hoje você vê muita pessoa falando, mas esse apagão ele acontece pelas empresas que não têm essa estratégia, porque eu, enquanto empregado, eu vou procurar uma melhor empresa para trabalhar. Se eu não encontrar a melhor empresa, a primeira que chegar eu entro, na primeira oportunidade eu saio. Aí o que acontece com você, empresário, é que você é uma empresa trampolim. sim, Justamente por conta disso. Mas se você que não quiser que a sua empresa seja uma empresa trampolim, você tem que criar justamente essa estratégia. Você querer que as pessoas fiquem ali. Isso chama-se retenção de talentos. E para ter retenção de talentos, você vai ter que ter esse investimento. sim. Um plano de cargos e salário, um contrato específico por função, você ter um regimento interno, um guia do funcionário para que ele entenda como é que é a regra do jogo na sua empresa. Sim. São documentos de proteção que garante uma organização na sua E é empresa. combinado, né, o que é combinado, tá Isso. combinado. E acontece demais, o funcionário está na empresa, daqui a pouco o patrão fica chateado que está tendo uso excessivo de celular, quer cortar o celular. Mas quando ele entrou, foi avisado que não poderia Sim, utilizar o celular, ou como sim. é que seria a utilização desse celular? Aí o regimento interno vai justamente ajudar nesse sentido de você dizer ali
com relação ao que tem que ser feito, é regra da sua Perfeito, casa. perfeito, Aqui é minha casa, como é que é aqui? E perfeito. tudo isso evita o turnover, a saída de funcionário da empresa. Sim. Provavelmente é uma coisa que a sensação que eu tenho é que ficou esquecida no tempo, né. Sim, A gente começamos na empresa, abriu um monte de empresa, um monte de coisa e isso ficou esquecido. É uma coisa que antigamente tinha-se muito, né. tinha. E hoje em dia a sensação que a gente tem, que eu pelo menos tenho, é que a gente não tem mais isso como diretriz da empresa. Não. Apresentar isso ao colaborador e tal. As demandas do empresário são muitas, essa é a verdade. Sim, É muita coisa, como eu falei, empreender com todos esses é um aspectos desafio, é né. um desafio gigante e acaba que para o empresário isso não é uma dor, é a dor para ele ter receita que ele resolve esse problema, de fato resolve esse problema, só que é um problema constante, né, porque se você tem ali um problema, você não resolve, ele é um problema constante, o ideal é que você tenha um problema, você resolva, ele não volte mais para você, você cria processos para que isso não volte, porque senão é o tempo inteiro você pagando incêndio. Você Sim, vai para a empresa e talvez quem tinha que estar naquele lugar não está lá porque foi para o novo emprego. Imagina o caos que é isso, estresse. Aí sim, está sob tensão o tempo inteiro. Você não tem ali uma previsibilidade, você não tem uma tranquilidade, sim, porque você não sabe o que vai te esperar quando. Aí não só para o empregado que trabalha numa empresa ruim, que acorda, ó, vida ao céu, para o empresário também, porque não sabe o que vai esperar ele lá na empresa. sim. Então é ruim com relação a isso, porque ele não tem esse Pode controle. ser pego de surpresa também. Aí, ou seja, aí faltou alguém, provavelmente ele vai ter que tirar o terno, vai tirar a blusa e vai ter que botar a mão ali onde não deveria colocar, porque ele não Ah, cuidou dessa parte. Então, quando você não cuida de uma parte, vai faltar lá do outro lado, sim. entendeu? Você não consegue ter aqui os processos que a gente diz que é o ideal para a tua empresa, para que ele tenha tranquilidade, para que ele cresça, aonde os empresários, por vezes, empreendedores, não quer crescer por conta dessa dor de cabeça. Mais funcionário, mais loja, mais dor de cabeça. Mais Quero mais. problema. Tá bom, aqui já está me pagando meu prolabore aqui, tem uma adição de lucro, já está suficiente. Só que o que acontece? Se a gente não está crescendo, você está morrendo sem ver. É, Porque aqui nesse país, se você não está crescendo, você está morrendo, não tem jeito. não tem, estabilidade, se não tem Não tem estabilidade, não existe estabilidade, não existe. Ou você cresce ou você vai ser engolido e não tem jeito, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. impressionante. É só uma E questão de tempo. é questão de tempo. Eu já estou há quase 30 anos, já vi várias empresas bem, daqui a pouco. E a história está aí, várias empresas que deixaram de Sim, existir porque não se mexeram. sim, Ficaram paradas no tempo, estagnaram, sim. veio outra e o meu pai era taxista aqui no Rio de Janeiro, né, taxinha amarelinho, ele é motorista auxiliar. Aí eu lembro das autonomias, né, Sim, que pagaram caríssimos. apartamento, Ah, é, caríssimo, eu me lembro disso. hoje o que virou isso? Nada, por conta do Uber. Cada E aí quem 99. contou: "Ah, eu tenho uma autonomia, eu tenho uma coisa valiosa", não tem mais. Isso é igual o E foi telefone. do dia pra noite. Foi de um dia para o noite, igual o telefone. Telefone, tinha gente que vivia de renda disso, alugava telefone. Sim, Quem tinha telefone era rico, era milionário. Aí, de certo momento, acabou que isso virou pó. Acabou que virou pó, né. sim. Você fala muito sobre empresários que investem em pessoas. A gente falou muito sobre pessoas, o quanto que pessoas, são importantes para que uma empresa cresça, né. Mas existe também uma coisa que eu, pelo menos, já vivi isso muito no mercado, que é a cobrança excessiva de resultado e principalmente da forma errada, Aham. sabe. Eu acho que isso também atrapalha um pouco isso impacta com certeza no turnover e atrapalha também o dia a dia da empresa para construir um ambiente que o colaborador, por exemplo, vai crescer junto com o empresário. Existe um caminho para que o empreendedor, o empresário, ele cobre resultado, tenha resultado, mas sem ter excessos também? Sim. O que a gente vê, com relação a essa parte? Ele precisa buscar que o funcionário entenda o propósito da empresa. Quando ele abraça o propósito da Sim, empresa, o objetivo o ali, objetivo da em empresa. comum de todos. Por que que algumas pessoas quer trabalhar, por exemplo, para o Google, quer trabalhar para a Apple? Sim, Porque ela vê propósito naquilo sim, dali. para o Facebook, eu quero trabalhar no Facebook. Facebook, porque é maneira, ela vê propósito. Sim, Então, assim, acontece muito com microempresário, com empresário de pequeno porte, ME e app, por vezes ele fica deslumbrando aquilo dali e sim, esquece que ele pode aplicar na empresa dele. É claro que eu não vou ser, por exemplo, um Google na vida com um montão de benefícios, mas dentro da minha realidade, eu vou trazer aquilo dali, porque como eu falei, hoje só não faz quem não quer. Hoje tem vários livros, estratégia Disney de encantamento do sim, funcionário. palestras, um monte, no Ex YouTube, tudo. Exatamente, que você pega uma sacada daquela dali, você traz para o Sim, seu negócio, que você vai mostrar o propósito, e uma vez que o colaborador entende o propósito do negócio, ele vai estar lá.
No caminho eu estava conversando com o Orlando, ele até perguntou sobre isso, né, por que que eu continuei no escritório mesmo depois que aconteceu aquilo dali, porque eu entendi o propósito do Sidney. O propósito dele veio para mim, e hoje o time que nós temos lá, porque eles entendem o nosso propósito, que não é só business por business, a gente ajuda as pessoas, e não tem nada mais gratificante do que você ver as pessoas prosperarem e ajudar as outras pessoas. A gente comentava Hum, de um cliente nosso que está em ascensão, e ele tem trazido as pessoas que estão com ele. Então, um dos segredos do sucesso é você honrar essas pessoas e mostrar o propósito que a empresa tem, e elas fazem parte, elas são pertencentes a isso, perfeito. entendeu? Quando você mostra isso e fica claro, aí o empresário ele precisa ter essa gestão e mostrar isso. Então, é justamente isso, mostrar o propósito, o funcionário entender que ele faz parte daquilo dali do propósito, entendeu? Perfeito, perfeito. Olha, cara, que legal, assim, é muito gratificante, saber que dentro da sua profissão você apoia tantos empresários, assim, a crescerem no dia a dia, cara. O dia a dia é Sim. muito difícil mesmo pro empresário. Existe, alguma coisa que o empresário possa perceber, algum alerta para indicar que ele não esteja fazendo uma boa gestão na empresa dele? Sim, sim. DRE negativa, alta rotatividade, gerir por achismo, assim, esse é o pior, assim, achismo. Por que achismo? Porque por vezes não está muito claro para ele e ele acha, né, aí pergunta: "Mas por que que você está seguindo esse caminho?". "Não, porque eu acho", "Mas como que eu acho?". É algo subjetivo Sim, e empreender tem que ser algo extremamente objetivo. sim, Eu estou nesse ponto A aqui, eu quero chegar no ponto B, entendeu? Então, perfeito. isso aí é um sinal de alerta. A DRE, né, é negativa, porque às vezes o empresário ele trabalha e acaba não olhando para a sua Sim, DRE, não sabe a da sua margem, se não tem faz um estudo nela, não faz o não estudo se tem acompanha. margem, se não tem, confunde markup com margem de lucro, confunde tudo, e acaba que isso afeta diretamente a questão Perfeito. da alta rotatividade que eu falei, do achismo. Então são indicadores que acabam mostrando para ele sinal de alerta. E quando nós fazemos o diagnóstico para os nossos clientes, quando eles vêm, eles ficam abismados, porque eles não eram pontos cegos, né. Era ponto cego que passa a ver. E a gente costuma dizer que uma vez visto não tem como desver mais. É, Então, aí, ou seja, aí a bola está com você. Eu estou te sim, mostrando, tanto é que lá no escritório a gente diz que a gente tira uma fotografia do cliente antes e depois, com aquilo que a gente ajuda o cliente. Por sim, que ajuda o cliente? A gente apresenta, mostra, mas a decisão sempre é do dono do negócio, porque o risco é dele. sim, Eu tenho experiência para poder mostrar, seguir as melhores práticas, todavia a decisão sempre é do cliente. E não tem problema nenhum com isso, porque ele que sabe. E até porque o cliente ele tem um feeling. sim, Eu não tenho o feeling dele, ele está no negócio. Eu sim, tenho o meu negócio. Ele está no negócio dele, então ele sabe que dali. Não, eu sei que isso aqui vai dar certo. Então, e até porque isso daí é muito importante, né? Então, quando você tem esse diagnóstico, fica mais claro. Então, esses são os indicadores de risco que eu posso dizer que são principais para que ele fique em alerta. Se sim, você está com esses indicadores assim, tem que ficar em alerta, porque se você não tem lá um indicador de turnover na sua empresa, se você não está olhando tua DRE, onde você está verificando teus números lá, e os números eles precisam dizer, e você está dirigindo a sua empresa no sim. achismo, pode levantar o sinal de alerta lá, porque está complicado. E é uma tarefa que teria que ser tão importante no dia a dia, que é você eu te vi numa escola que era assim, Excel aceita qualquer número. Então não Sim, adianta você botar ali, porque ele vai aceitar. sim, O Excel vai aceitar. O Bill Gates falou lá: "Pode botar o número que quiser aqui". sim, Então depois que você coloca, você tem que conferir sim, se aquilo tá funcionando, tá batendo. E a contabilidade estratégica atua nisso, te ajuda nesse acompanhamento, isso. né. Me corrija se eu estiver errado, porque quem não mede, não gerencia nada. Isso, exatamente. É o Peter Drucker que fala sobre Hã. isso, né. Sem números você não consegue fazer gestão. Sim, Não existe gestão sem números, sem indicadores, né. E aí você acaba que as empresas elas ficam perdidas, elas ficam à deriva, né. sim, Até costuma dizer para se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Quando a gente, para com algum empresário fazer um planejamento estratégico, para onde você quer ir? Eu não sei, então qualquer lugar serve. Se você não sabe exatamente para onde você quer ir, então isso é ruim, você fica à deriva. Então você precisa dos números para que ele direcione a sua empresa para onde você quer ir. sim. Então, é Perfeito, extremamente importante sim isso. perfeito. Para pequenos e médios empresários, empreendedores, a contabilidade estratégica também atua? Sim, muito importante, porque nenhuma empresa começa grande. Ela Sim, sempre começa pequena. Você sim, imagina
que você tem uma empresa ali, já está há algum tempo, e você está todo estruturado. Você corrigir aquilo dali custa muito mais caro do que você já preparar o teu terreno e você seguir com ela já com a base sólida, né? Se você quer construir um grande castelo, um grande prédio, igual nós vemos nas cidades, ela tem que ter uma boa fundação. Porque pode ser que um prédio ele comece daqui, depois tenha que fazer toda uma estruturação de fundação. Então a empresa, quando ela é ME e EPP, se ela tiver toda essa base, ela vai ficar muito mais segura para poder crescer e muito mais rápido. Sim, Porque às vezes você fazer uma reengenharia, você fazer um estudo, custa muito mais caro e atrasa o crescimento. sim. Então, quando você começa com a contabilidade estratégica, já desenhando ali, você tem ali um plano de voo para você poder voar e alçar grandes céus aí com relação à empresa. Então Perfeito. serve, e assim, é o ideal, não é só serve, é o ideal. Eu costumo dizer, até se você empreende na pessoa física, porque você pode empreender na pessoa Sim, física, fazer o carnê-leão, o livro caixa na pessoa. Se você já tiver uma organização de você pagar o teu carnê-leão ali, já pensando que daqui a pouco você vai abrir uma empresa, é o ideal, porque você já está naquele ambiente. Porque por vezes você abre a empresa, não tem noção nenhuma de empreendedorismo. não é. Então aí você fica meio que perdido. Sim, Então quando você já começa com essa base sólida ali, hoje, por exemplo, o empresário tem dificuldade de usar um RP. Você imagina que você tem uma empresa, você não tem um sistema de gestão lá. sim. Como é que é o estoque? Como é que. Não tem nada disso. E é comum isso, tá? Essa semana mesmo eu entrevistei um cliente que foi lá poder abrir empresa, uma pizzaria que fatura 100 mil reais, que não tem um RP. Nossa. Tá o quê? Tá em planilha. Tá em Aí planilha. saiu um colaborador, ficou bolado e deletou a planilha. Ou seja, faturamento de 1.200.000 no ano, que não tem um RP de controle de estoque. Que não Ah, tem. Imagina isso. sim. Você, Ainda mais com compra de matéria-prima ma- para desenvolver. exatamente. Aí entra até no erro de, não sei se é o caso, mas de comprar errado. Sim, Compra no feeling. Não, vou comprar no feeling. Então, às vezes, tá comprando, poderia estar usando esse dinheiro que tá comprando para fazer outra coisa. o estoque aí tem material vencido, porque a matéria-prima, que é Sim. perecível, Sim. vence porque compra não deveria. Isso compromete o fluxo de caixa porque você tinha estoque, não precisava comprar. E o estoque é um ativo, mas ele não paga boleto, não paga nada. Sim. Uma boa gestão do estoque deixa dinheiro para o empresário, ele não fica ali na mesa. Então, aí que eu falei para esse casal também de empresários que foram lá, você não tem esse sistema, você não tem número, você não consegue gerir o teu negócio. Você Sim. está à deriva. Está à deriva. Perfeito. Perfeito. Olha, Entendeu? eu queria te pedir um favor, André. Eu queria te pedir para você, cara, deixar um recado para todos os empresários que querem, que se veem hoje no momento de dificuldade, de caos, e querem de fato ter uma gestão estratégica, uma gestão com lucro, Uhum. porque que querem enxergar uma luz no fim do túnel e que não desistam, né? Sim. Você que é empresário, pare de fazer tudo sozinho. Delegue as tarefas da sua empresa, porque com toda certeza você vai crescer. Porque até enquanto você quiser fazer tudo sozinho, eu sei que você é perfeccionista, você acha que só você sabe fazer, eu sei disso, mas pode ter, você tem pessoas que fazem muito melhor do que você. Às vezes a gente não quer entender isso, mas quando você vai delegar isso, você tem uma chance de crescimento real. Você que é empresário, você precisa delegar essas tarefas, você não precisa fazer tudo sozinho. Procure bons profissionais, especialistas em cada área, e você delega isso e com toda certeza você crescer. Essa seria a mensagem para quem é empresário e quem quer crescer, precisa Perfeito. delegar. Perfeito, legal, cara. Obrigado pelo carinho, obrigado mesmo por ter vindo Eu que aqui. agradeço. Eu queria pedir pra você deixar as redes sociais, como é que as pessoas fazem para achar o seu Sim. escritório. Então, tem o meu arroba, que é @andreasouza.contador, e o do escritório, @Trinos Contabilidade Digital. São os nossos. @Trinos Contabilidade Digital. E aí quem quiser marcar uma reunião, bater um papo com vocês, pode mandar um direct lá no Instagram que Isso. vai ser respondido. Isso, lá na bio tem um linkzinho, você clica lá, fala com o nosso time de comercial e a gente já faz contato para Perfeito, poder marcar essa perfeito, consultoria. perfeito. Obrigado, né? Obrigado mesmo. Sou eu que Cara, agradeço. parabéns pela profissão. O empreendedor precisa muito de ajuda, realmente. Não é fácil o que a gente vive. Então, parabéns por essa profissão, cara. Obrigado. Parabéns, de verdade, sim. Esse foi mais um Vitrine Empresarial. Se você amou essa aula que o André deu aqui pra gente hoje, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.